Opa, boa tarde. Hoje apresentaremos Amnésia Global Transitória e o grupo é composto por Iva Ponzoni e Rodrigo Freitas da turma 347, pela professora Daniele Irigoyen da Costa. O que é amnésia global transitória? Bom, a amnésia global transitória é um quadro neurológico onde ocorre uma perda de memória e da orientação temporal, cuja a causa não está associada a condições neurológicas mais comuns, como epilepsia, AVC, entre outros. O sintoma principal é a pessoa ficar de repente desorientada, sem saber onde está e o que está fazendo, não se lembra o que comeu, não se lembra o que fez no dia anterior, entre outras coisas. Onde a faixa etária com maiores riscos dessas amnésias vem por volta dos 50 anos de idade, por volta de algumas ocorrências de alguns episódios de estresse ou esforço físico, e é comum ocorrer em certas pessoas com antecedências de enxaqueca. Além disso, a amnésia global transitória é anterógrada, onde o indivíduo se lembra perfeitamente das ocorrências ao longo prazo, porém não se recorda dos acontecimentos recentemente. Agora iremos falar sobre os sintomas. Bom, durante certos momentos de amnésia global transitória, o sintoma principal dessas pessoas é não saber onde está, ou onde estava, ou o que estava fazendo, ou que atividade iria fazer, e os sintomas começam de forma súbita. E muitas vezes as pessoas que estão afetadas desse sintoma, dessa amnésia, acabam fazendo essas perguntas de onde está, o que estava fazendo diversas vezes no dia, esquecendo no minuto seguinte, inclusive, o que acabou de falar, ocorrendo assim uma falha na habilidade de guardar novas memórias, além de não conseguir recordar fatos mais recentes. Apesar de não possuir alteração na autopercepção de quem são ou das pessoas que conhece, apenas uma alteração da memória em relação aos fatos ou lugares ou até pessoas conhecidas, na maioria das vezes levam a questionamentos e intensa preocupação de como é que pode estar acontecendo aquela falha de memória de forma tão estranha e repentina. E é de extrema importância que familiares e amigos testemunhem certos momentos ocorridos para que possa ser caracterizado no quadro como sendo amnésia global transitória, visto que o paciente afetado não saberá explicar ao neurologista o que ocorreu, em virtude à falha da memória. Além disso, quando os sintomas já não estão tão presentes na amnésia, o paciente geralmente não se lembra do que ocorreu, sendo relembrado só alguns flashbacks. E por último, irei falar sobre o diagnóstico. Como é feito o diagnóstico? Para que o diagnóstico seja o mais correto possível, é necessário, portanto, haver a perda de memória temporária presenciada por outra pessoa durante algumas horas, a ausência da cognição normal, como a habilidade de reconhecer objetos pessoais, saber dirigir um carro, entre outros. A ausência de sinais, indicando uma lesão particular no cérebro. A duração desses eventos, no caso, a memória, não duram também mais de 24 horas, sempre com retorno gradual dessas memórias. E, além disso, sem evidências de epilepsia ou crise convulsiva durante esse episódio. Ademais, essa amnésia não causa nenhuma sequela ou alteração na memória dos pacientes após o término desses sintomas. Um dos fatores de risco mais recentemente relacionados à amnésia global transitória é a insuficiência venosa jugular, onde há um retorno do sangue pelas veias jugulares, indo em direção oposta do seu fluxo habitual, ocasionando em obstrução da circulação venosa no cérebro
e sendo esta fisiopatologia a causadora de edema e da falha dos mecanismos de memória nas regiões temporais, principalmente na região do hipocampo. Nesta linha de fisiopatologia, a ocorrência de crises de amnésia global transitória estão relacionadas normalmente a grande estresse, brigas, discussões, atividades físicas em geral, pegar muito peso, crises de vômito recorrentes, ou seja, situações onde nosso organismo responde com o aumento da pressão intraabdominal, a chamada manobra de Valsalva. Tem sido fatores bastante correlacionados à amnésia global transitória nos últimos anos. No momento dos sintomas de alteração da memória e orientação, não há tratamento específico, apenas preservar e tranquilizar o paciente para que não faça nada errado sem perceber. Geralmente, a recuperação ocorre ao longo das horas após o início do quadro. Após a análise dos exames complementares, a terapia é direcionada conforme a possível causa, se esta foi de alguma forma identificada. Na possível etiologia vascular, costuma-se preservar antiagregantes plaquetários. Caso seja um episódio com suspeita de evento epiléptico, indica-se o uso de anticonvulsionantes. Casos relacionados a transtornos psicológicos ou psiquiátricos costumam responder bem ao tratamento das comorbidades psiquiátricas associadas, em situações onde é feito o diagnóstico de insuficiência venosa crônica. Medidas para evitar a ocorrência deste refluxo jugular podem ser realizadas. Existem mais alguns exames complementares a serem realizados. Entre eles inclui exames para investigar um possível AVC ou episódio epiléptico. Nessa situação em específico, realizar tomografia e ressonância magnética da cabeça, angiorressonância da cabeça e um eletroencefalograma para descartar doença ou episódio de origem epileptogênica. É de suma importância a investigação de fatores psicossomáticos e transtornos psiquiátricos associados, que costumam se relacionar à ocorrência do AGT. Um exame que recentemente tem sido descrito com alterações em pacientes com AGT é a pesquisa de insuficiência venosa crônica, através do ultrassom venoso cervical para investigar essa condição. O grande problema é que são pouquíssimos lugares que realizam esse exame, sendo um exame com pouco acesso e pouca disponibilidade nas cidades.